Olá! Denomina-se quociente respiratório, QR, a relação de volume de gás carbônico CO2 produzido pelo volume de oxigênio por unidade de tempo. Ele pode ser calculado em reações fora do organismo, nos tecidos e nos órgãos separados, e também para todo o organismo. Para exemplificar, temos uma reação química entre a glicose e o oxigênio. Uma reação típica que ocorre no interior do nosso organismo. Ok? Então, para 1 mol de glicose, são necessários 6 mols de oxigênio, gerando 6 mols de dióxido de carbono e 6 mols de água, e liberando a energia que necessitamos. O QR desta reação é igual a 1. Se explica pelo seguinte fato. Para 6 mols de oxigênio, temos a produção de 6 mols de dióxido de carbono. Então, a proporção também valerá para o volume consumido. 6 para 6. Volume consumido de oxigênio e o volume liberado de CO2. Então, que é igual a 1. Note a DOT. Potência elétrica igual a U vezes I. Calor específico sensível da água, 1 caloria por grama grau Celsius. 1 litro de oxigênio consumido gera, pelas reações químicas, 5 quilocalorias de energia, que são 20 kJ. E o QR, novamente, é o volume de CO2 produzido dividido pelo volume de oxigênio consumido por unidade de tempo. Vamos então à resolução da questão. Questão A. O QR para as gorduras, tomando como exemplo a reação de combustão da tripalmitina. Muito bem, então veja só. Temos que 2 mols da tripalmitina, ao reagir com 145 mols de oxigênio, produz 102 mols de dióxido de carbono mais 98 mols de H2O de água. Então, qual seria o QR desta reação? Bem, o QR é o volume de dióxido de carbono produzido dividido pelo volume de oxigênio consumido na unidade de tempo. Então, da mesma forma como nós vimos no exemplo da questão, o QR será dado da seguinte maneira. Uma proporção de 102 de volume de CO2 liberado por 145 de volume de oxigênio consumido. Portanto, o QR dessa reação é de aproximadamente 0,7. Questão B. O volume de oxigênio inspirado por um estudante que consome 320 kJ de energia para assistir uma aula de 1 hora. Muito bem. Lembre-se, 1 litro de oxigênio consumido gera 5 quilocalorias de energia. Como 1 quilocaloria equivale a 4 kJ, então 1 litro de oxigênio consumido gera 20 kJ de energia. Então, agora vamos fazer uma proporcionalidade, uma regra de 3. Lembre-se que o volume de oxigênio produzido é diretamente proporcional também ao volume de energia produzida na reação química. Né? A quantidade de energia liberada na reação química. Então, temos que 1 litro de oxigênio libera uma quantidade de energia de 20 kJ. Qual vai ser o volume de oxigênio, então, consumido para liberar uma quantidade de energia de 320 kJ? Então, nós vamos encontrar que o volume de oxigênio necessário para produzir esta quantidade de energia será de 16 litros. Vamos à próxima questão. Questão C. O QR das proteínas que liberam 8 litros de CO2 ao serem queimadas em um calorímetro de tensão 220 volts com corrente de 1 ampere em 1000 segundos. Muito bem, vamos lá. Para calcular o QR, é necessário que saibamos qual é o volume de oxigênio consumido na unidade de tempo e o volume produzido de dióxido de carbono. O volume produzido nós temos. Foram produzidos 8 litros de CO2 em 1000 segundos. Ok? Agora, o volume de oxigênio, como é que nós vamos calcular? Bem, primeiro nós vamos ter que saber qual é a quantidade de energia liberada nessa reação. Veja, a quantidade de energia é o produto da potência pelo intervalo de tempo. Chamemos a quantidade de energia de Q. Q, então, é potência vezes tempo.
A potência aí do aparelho, do dispositivo que for utilizado para queimar a proteína, é a potência elétrica, é o produto da DDP, pela intensidade da corrente. Então, potência igual ao V/I. Então, a quantidade de energia utilizada liberada foi U vezes I vezes ΔT. A quantidade de energia, então, 200 vezes 1 ampere vezes 1000 segundos. Então, nós vamos ter uma quantidade de energia liberada, de acordo com o texto, de 200 kJ. Agora, vamos lembrar que o volume de oxigênio está relacionado diretamente com a quantidade de energia liberada. Não é? Nós sabemos que 1 litro de oxigênio produz 20 kJ de energia, ok? Nesta reação química. Então, se 1 litro de oxigênio produz 20 kJ, qual será o volume de oxigênio que produziu 200 kJ liberados? Então, nós vamos ter um volume de oxigênio de 200 dividido por 20, que equivale a 10 litros. Portanto, o quociente respiratório, nesse caso, QR, será o volume de CO2 pelo volume de oxigênio, será 8 dividido por 10, que é igual a 0,8. Questão D. Qual é a massa de água que nós conseguimos aquecer em 10 graus Celsius ao absorver esse calor de combustão da proteína calculada no item C, ou seja, 200 kJ? Bem, 200 kJ equivale a 50 quilocalorias, já que 1 quilocaloria vale 4 kJ. Vamos utilizar então da equação fundamental da calorimetria. Temos a quantidade de calor que a água vai absorver, que são 50 quilocalorias. Queremos determinar a massa da água. Sabemos que o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius e que esta água vai sofrer variação de temperatura de 10 graus Celsius. Simplificando as unidades comuns, caloria com caloria, grau Celsius com grau Celsius, resta a unidade quilograma. Então, a massa de água será igual a 50 dividido por 10 quilograma, ou seja, a massa de água que será aquecida será de 5 quilogramas. E é isso. Taxa metabólica basal. As taxas metabólicas são determinadas usualmente em repouso físico e mental tão completo quanto possível, num ambiente de temperatura confortável de 12 a 14 horas após a última refeição. A taxa metabólica determinada nessas condições é chamada de taxa metabólica basal, TMB. A tabela abaixo mostra a TMB de várias espécies de animais em função da massa corpórea e da superfície corporal. Então, por exemplo, homem, taxa metabólica 2.100 quilocalorias por dia, ou seja, nas condições de repouso, ok? Nós temos que o ser humano deve consumir por dia, no mínimo, 2.100 quilocalorias para se manter vivo, ok? Isso fora calculado, no caso do homem, por uma massa de 70 kg, um homem de 70 kg. A taxa metabólica por dia do homem será de 30 quilocalorias por quilograma dia. E a taxa metabólica por dia e por área será, no caso do homem, 1.042 quilocalorias por metro quadrado de superfície por dia. A questão diz que a elevação da temperatura corporal estimula as reações químicas. Então, o que significa isso? Assim, para cada grau Celsius de elevação de temperatura, a taxa metabólica basal vai aumentar, no caso de 14%. Então, por exemplo, uma situação como a febre. Vamos então à resolução da questão. Questão A. A razão entre as necessidades energéticas diárias do cavalo e do camundongo. Bem, a taxa metabólica, quilocaloria por dia, é dada na tabela. Veja, para o camundongo são 4 quilocalorias por dia, e para o cavalo são 4.500 quilocalorias por dia. Então, a relação entre essas energias será 4.500 dividido por 4, 1.125. Questão B. O animal que deve alimentar-se mais vezes ao longo de um dia. Então, para fazer essa comparação, nós precisamos pegar uma massa total igual.
Ou seja, para 1 quilograma do animal, 1 quilograma de células desse animal, qual é a quantidade de energia necessária por dia? Ou seja, nós vamos utilizar a taxa metabólica que nos dá quilocaloria por quilograma de animal por dia. Então você observa que o cavalo precisa de 10 quilocalorias para cada quilograma de sua massa por dia. O homem precisa de 30. O cão precisa de 50. E o camundongo precisa de 200. Ok? Então, o camundongo necessita de uma quantidade maior de energia ao longo de um dia. Ok? Já que para a mesma massa de camundongo e de cavalo, o consumo de energia é maior para o camundongo. Vamos às outras questões. Questão C. A taxa metabólica em quilocalorias por metro quadrado de superfície corpórea, dia de uma pessoa adoecida, com uma temperatura de 38,5 graus Celsius, ou seja, 1,5 graus Celsius acima da temperatura normal da medida do TMB, taxa metabólica basal. Bem, primeiro passo. Lembre-se que calcula-se que na febre, para cada 1 grau Celsius de elevação de temperatura, a TMB aumenta de 14%. Então, há uma regra de 3 entre essas grandezas. Temperatura e aumento percentual da TMB. Para cada 1 grau Celsius, há um aumento, cada 1 grau Celsius de aumento de temperatura, há um aumento de 14% na TMB. Então, se tivermos um aumento de temperatura de 1,5 graus Celsius, então teremos necessariamente um aumento de quantos por cento na TMB? 1,5 vezes 14, que serão 21%. Agora, da tabela, nós observamos que, para o homem, a taxa metabólica por área, por dia, é de 1.042 para a temperatura normal. Agora, com febre, essa taxa vai aumentar em 21%. Então, a taxa metabólica basal será 1.042 mais 21% de 1.042. Ou seja, a taxa metabólica basal será de 1,21 vezes 1.042, passando, portanto, a 1.261 aproximadamente quilocaloria por metro quadrado por dia. Vamos à próxima questão. Questão D. A dieta total estimada em quilocaloria de um cão pastor que guiará um rebanho em uma encosta de 2.000 metros em um dia. Adote o modo da aceleração gravitacional igual a 10 metros por segundo ao quadrado e que 1 caloria equivale a 4 joules. Muito bem. Vamos à tabela. Nós sabemos que o cão tem uma taxa média metabólica de 750 quilocalorias por dia. Isso por uma massa de um cão de 15 quilogramas, que vai ser a massa que nós vamos supor para esse cão pastor. Então, qual é a dieta total desse cão para essa atividade? Será a taxa metabólica basal necessária para que ele fique vivo, mais a quantidade de energia que ele terá consumido para realizar o trabalho das forças musculares para subir a encosta naquele dia. Bom, o TMB nós já temos 750. Agora vamos calcular o trabalho das forças musculares, não é? Então, pelo teorema de energia cinética, o trabalho total de todas as forças atuantes numa partícula é igual à variação de energia cinética da partícula. Então, o trabalho das forças musculares mais o trabalho da força-peso que atua sobre o cão quando ele sobe a encosta é igual à variação de energia cinética do cão. Vamos supor que a variação de energia cinética do cão seja zero, ok? E que a velocidade inicial e final do cão, por exemplo, sejam iguais a zero, por exemplo. Então, nós temos que, nesse caso, o trabalho das forças musculares mais o trabalho da força-peso é igual a zero. Só que o trabalho da força-peso, quando um corpo sofre um desnível ascendente, é menos massa vezes gravidade vezes o desnível que esse corpo sofreu. Portanto, o trabalho das forças musculares mais menos mgh é igual a zero. Então, o trabalho das forças musculares ou forças internas é igual a mgh. Vamos lá? Qual é a massa do cão?
que nós vamos considerar? 15 kg. Qual é o valor da gravidade? 10. E qual é o desnível que nós vamos provocar no cão? 2.000 metros. Então, o trabalho das forças musculares, nesse caso, serão de 300.000 joules. Ok. Agora, vamos converter esta unidade de energia para caloria. Ok? Então, 3.000 joules dividido por 4, porque nós sabemos que 1 caloria vale 4 joules. Então, nós temos 7.500 calorias. Olha, 75.000 calorias. Olha, então, em quilocalorias, nós vamos ter 75.000 dividido por 1.000. Nós vamos ter 75 quilocalorias. Então, qual é a dieta total necessária para o animal? A dieta total serão 750 quilocalorias que ele tem que consumir por dia, mais os 75 quilocalorias da atividade diária, que é subir 2.000 metros de uma encosta. Então, nós vamos ter 750 mais 75, totalizando-se 825 quilocalorias. E é isso.